Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês como que eu arrumo e organizo a minha estante de livros. Bom, eu sigo aí ao longo dos dias tentando organizar as coisas na minha casa, organizar a minha vida, a minha cabeça. E sempre que tem alguma coisa que eu acho que é importante dividir, eu quero trazer aqui, deixar registrado depois para as minhas filhas, enfim. E o vídeo de hoje é uma dessas coisas, porque eu tive a experiência de trabalhar por 7 anos numa biblioteca escolar. Cheguei lá sem saber nada de organização de livros e saí de lá ensinando a bibliotecária que assumiu. E biblioteca, a gente sabe que é um espaço que precisa estar organizado se a gente quiser encontrar informação, né? Então, cada livro tem um local certo, tem uma numeraçãozinha, tem um espacinho e tem o porquê de todos aqueles números que vem na lombada, né? Mas isso é papo pra bibliotecário, que não é o meu caso. Mas enfim, dentro da biblioteca escolar é dividido por área, dentro dessa área tem uma sub-área, né? Por exemplo, filosofia, tá lá os livros de filosofia, daqui a pouco tem filosofia da educação, né? Dentro do tema educação, vai ter educação escolar, vai ter avaliação, vai ter planejamento, então cada itemzinho, sub-item, vai sendo separadinho dentro de uma biblioteca escolar, porque isso... Por exemplo, na biblioteca escolar não costuma ter tantos livros, assim, né? Acho que na nossa devia ter uns 18 mil. Mas numa biblioteca universitária, se não tem essa organização exemplar por exemplar, número por número, não se encontra nada, né? Eu, muitas vezes na biblioteca, chegava aluno pra mim assim: eu queria aquele livro que tem a capa azul. Ou então, aquele livro que a minha amiga pegou, que tem a capa verde, que tem uma menina na capa. Como é que é o nome da colega? Daí, pelo sistema eu conseguia, às vezes, conversando um pouquinho com eles, a gente acabava descobrindo, mas tinha vezes que não, né? Sem saber nome de autor, editora, enfim, a localização do livro ficava bem difícil. E no meu caso agora, aqui deste vídeo, é sobre a organização dos livros pessoais. E no meu caso, né, são bastante livros, é uma estante enorme. Mas às vezes a gente tem em casa um espaço específico para livros e não sabe como organizar. E eu vou começar a dar algumas dicas aqui de como que eu faço para manter essa estante organizadinha, para facilitar a minha vida e também para eu saber onde estão esses livros, né? Porque eu sei que eu tenho, mas se eles estiverem colocados ali aleatoriamente, muito difícil eu vou saber onde eles estão. A organização de uma estante pessoal é, como diz aí, bem pessoal. Tem pessoas que gostam de organizar por cor, como mostra na imagem aí. Fica lindo esteticamente, visualmente, e aí vai da pessoa saber quais livros que tem para conseguir achar quando precisa achar os seus livros, né? Também tem quem gosta de organizar os livros por tamanho. Era como eu organizava antes. Esteticamente, visualmente, fica muito mais bonito, parece muito mais organizado. Porém, para te achar um livro, né, às vezes fica meio sem sentido. Por exemplo, às vezes eu tenho, se vocês vão ver aí nessa imagem que aparecem os livros do Augusto Cury, tem livros que são bem altos e eu tenho alguns livros que são menores. Então, se for colocar na estante por ordem de tamanho, eu vou ter Augusto Cury lá no início da estante e depois lá no final, junto com os pequenos, os livros menores. Então não faz sentido. O que faz sentido é ter os livros do mesmo autor juntos, né? Também tem aqueles que gostam de arrumar os seus livros por editora. Também é legal, assim, principalmente se você tem uma relação boa com as editoras, você já sabe quais livros são de cada editora, né? Isso acontece muito com quem trabalha em biblioteca. A gente tem muito essa relação de saber quais livros são de tal editora. E tem aquela organização que são os meus favoritos, os lidos, os que quero ler, os que eu não li ainda.
qual é a organização que eu estou utilizando atualmente na minha biblioteca pessoal. Eu me inspirei no meu trabalho lá, que era organizar os livros pela forma que a biblioteconomia faz, mas aqui numa forma bem informal mesmo, assim. Eu separei por temas, né? Eu comecei com a área da saúde, depois fui para filosofia, sociologia, educação. Depois eu coloquei os livros sobre literatura e contação de histórias, literatura infantil, né? Depois tem livros da área da saúde, dieta, eu deixei eles todos juntos. Depois eu começo numa parte da estante com os livros de psicologia, autoajuda, livros de mensagens. Depois eu fiz um nicho ali só com aquelas enciclopédias, né, o nosso antigo Google. Então, alguns exemplares que eu tenho. Ao lado das enciclopédias eu coloquei dicionários e gramáticas e alguns livros de literatura. Logo abaixo eu inicio com a literatura estrangeira. Então eu separei todos os livros que não são de autores nacionais e fui organizando eles por ordem alfabética do sobrenome do autor. Isso toda estante está assim. Então, na literatura é bem mais fácil de encontrar o livro quando ele está, né, num ponto certo. Aí eu sigo com a literatura estrangeira até um certo ponto, onde eu fiz um nicho específico de livros de terror. Esses livros de terror têm ali tanto terror psicológico, literatura estrangeira, tem literatura nacional, tem juvenil, até infantil. Mas por que eu quis fazer um nicho específico de terror? Porque é um assunto que atrai muito as crianças, né? E mesmo que tenha ali livros que não são próprios para crianças, esse nicho eu quero que atraia eles, eu quero que desperte eles, né? Uau, tanto que eu tenho até um bonequinho que a Isabela fez lá atrás. E para justamente despertar essa curiosidade, né? Porque a vontade de ler começa da nossa curiosidade. E tudo que não pode é o que mais nos tenta, né? Então o terror ali tá separadinho. Bem ao lado eu fiz um nicho só da literatura clássica, alguns clássicos mesmos, são livros antigos, tem a coleção do Monteiro Lobato e uma coleção dos irmãos Grimm, livros que foram doados. Depois a gente sobe, vai ter a literatura brasileira também organizada por ordem alfabética do sobrenome de autor, do A a Z. Em seguida eu tenho um outro nicho específico, que é um nicho só do Harry Potter, onde tem toda a coleção dos livros e mais alguns itens ali. Eu tenho uma corujinha, uma varinha, uma bruxa. E aí ao lado eu vou ter toda a literatura juvenil, também organizada em ordem alfabética. E aí depois que passa a juvenil, sim, começa os infantis. Daí esses aqui, eles são tão fininhos assim, que nem parece que tem tanto livro, mas deve ter mais de 100 só nesse primeiro nicho aqui, bem mais de 100. Agora eu vou contar. E aí também é necessário colocar pra minha organização, pela ordem alfabética. Porque esteticamente esses livros fininhos, eles ficam muito mais bonitinhos quando eles estão por ordem de tamanho, porque eles ficam tudo bem alinhadinhos. Porém, para achar, por exemplo, vou pegar aqui Léa Cassol, ela tem livros que são bem altos e livros bem baixinhos. Aí tu sabe que tu tem lá na letra C, Cassol, né, da Léa Cassol, mas tu tem que procurar todos os livros. A minha estante é pequena, mas era uma dificuldade que eu tinha lá na biblioteca, onde às vezes a gente tinha duas prateleiras cheias da letra C, e aí tu achava Léa Cassol aqui no início e lá no fim, e aí pra te encontrar tu tinha que ir tic, 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 tic. Então não era muito funcional, era muito bonita a organização que era feita lá, porém na hora da prática ali, 2 turmas para te atender, tu ter que achar um livro para um aluno, não funcionava muito bem. Então eu mantive a organização por letras, né, por sobrenome de autor, e aí eu fiz umas letrinhas bem coloridinhas assim, pra também poder orientar as meninas, porque quando elas tiravam os livros da estante, eu sempre pedia pra deixar
fora, assim, que eu depois guardava certinho. Agora, com essas letrinhas, elas já sabem a localização do livro. O que acontece muitas vezes? Eu sei o nome da história e, por acaso, vamos supor um livro infantil, eu não lembro o autor. A maioria, esses mais conhecidos, eu sempre lembro, mas vamos supor que eu não lembre. Então eu vou na internet rapidinho, vejo quem é o autor, já vou direto na minha estante saber onde ele tá. Então eu sei que o livro está ali. E também esqueci de falar que tem um nicho aqui que tá todo deitadinho, que são os livros de religião, livros da época que eu vendi os produtos da Canção Nova, então são livros todos relacionados à Igreja Católica. Então tem muita coisa ali que eu vou precisar me desfazer, porque não faz mais sentido pra mim ter, né? Eu não trabalho mais com catequese, então não tem por que eu ter os diretórios da catequese, enfim. Doar pra quem vai fazer o melhor proveito, né? E alguns vão ficar, e eu quero que fiquem de forma organizada e ordenada. E vocês aí, tem bastante livro em casa? Como é que vocês organizam esses livros? Lá no quarto das meninas, elas têm alguns livros que são delas. Todos aqui são delas também, né? Mas que elas estão lendo no momento, autores favoritos, que elas querem que esteja no quarto. E por enquanto estão lá. E aí elas organizam de forma por tamanho. Como eu disse, quando são poucos livros, 1, 2 prateleiras, que é fácil de tu achar, e tanto faz a organização. Agora, quando é muito livro assim, o ideal é que você ache uma maneira de organizar para que seja de forma funcional. Quando você quiser um livro, você saber onde está, né? Porque não adianta a gente saber que tem um livro, mas não sabe aonde. Começar a dar uma organizada aqui na estante. Olha o tanto de livro que eu tenho aqui. Colocar aqui, mas não sei como é que eu vou colocar isso. Olha a sujeira que tá. Minha nossa. E quando eu faço essas limpezas, eu sempre tiro todos os livros para poder limpar atrás na estante e também os livros, porque eles também ficam muito empoeirados. Eu devia ter filmado antes para mostrar aqui. Então eu tirei todos os infantis. Estão espalhados. Os infantis estavam ali, né? Ainda tem tudo aquilo aí. E tenho essa pilha aqui, ó, para organizar. Olha que bagunça gostosa, né? Vamos lá. E para fazer a limpeza no livro, eu utilizo um paninho limpo com um pouquinho de álcool gel, nada muito úmido para não danificar, né, as páginas. E eu passo na capa da frente, atrás, e nos mais grossinhos eu passo na lombada também. E assim eu já vou organizando nicho por nicho, eu faço isso. Então, depois que eu passo um paninho com álcool, eu já vou colocando ele na estante por ordem alfabética de sobrenome do autor. Porque assim facilita na hora de achar os livros, principalmente os infantis, que a gente... Filma aqui a lombada, por favor. Principalmente os infantis, que às vezes a gente não consegue ver quem é o autor. Então eu tô colocando esses marca-páginas aqui pra separar as letras, né? A, B, C, D. E depois eu vou fazer bonitinho de papel pra ficar separando aqui. A importância de organizar eles por autor, por exemplo, eu quero o livro do Cadu. Antes eu deixava a minha biblioteca arrumada como eu era no meu trabalho, assim, por ordem de tamanho. Fica esteticamente mais bonito, né? Porque ele não fica esse sobe e desce aqui. Mas, por exemplo, o livro do Cadu. Vamos pegar o Cadu aqui, ó. Carlos Augusto Pessoa de Brum. As meninas amam. Então a gente tem vários livrinhos dele. Se eu deixasse por tamanho, esses aqui ficariam no início da estante e esse aqui, por exemplo, ficaria lá no final. Então assim, separadinho por sobrenome, eles ficam todos juntos. Quando eu quero do Cadu, eu sei que vai estar aqui. As identificações da estante infantil eu fiz imprimindo as letras do alfabeto, colando numas tirinhas de um papel mais grossinho e em papel colorido para ficar mais bonitinho assim. Colei com papel contact dos dois lados. Também fiz, né, a indicação de cada nicho ali para as meninas se acharem, porque eu sei de cor. Então eu colei ali onde é literatura estrangeira, religião, terror, enfim, as marcações que eu fiz
para poder localizar principalmente para elas. E as infantis ficaram assim, ó, uma tirinha de uma pastinha de papelão que eu recortei. E aí eu comecei a colocar entre os livros, ó. E eu achei que ficou bem bonitinho, assim, bem lúdico, colorido e fácil de localizar os livros. E eu fiz questão de que as letras aparecessem dos dois lados, né? Para facilitar. Bom, eu comecei essa função, era 11 horas da manhã, agora já são 8 da noite. Claro que nesse meio tempo eu fui buscar, levar, fazer o almoço, fiz pudim, enfim. Mas dá trabalho. Mas a sensação de paz, de organização dos livros é muito boa. E eu tenho, assim, muita saudade dessa função de estar mexendo nos livros, né? Então, mesmo tendo a minha estante aqui à minha disposição, eu acabo não mexendo. E aí hoje consegui colocar tudo em ordem. Eu só não limpei as bem de cima porque eu preciso de uma escada, né? Então essas ainda vão ficar, mas o resto tudo eu consegui organizar. E aí tem algumas baguncinhas aí que eu tenho que arrumar pra alguns descartar, alguns doar. Enfim, são coisas que saíram da estante. Eu simplesmente amei isso aqui que eu fiz. Amei. Fácil de achar, de guardar. Outra cara, né? Outra cara. E ali eu deixei os marca-páginas, né? Porque sempre que eu empresto os livros, eu empresto com marca-página. E algumas canetas aqui, quando a gente estiver utilizando o computador. E é isso. Ah, outra coisa legal que eu quero mostrar... Eu tenho um controle de empréstimos dos meus livros, né? Porque às vezes a gente empresta muito livro, não lembra depois para quem que emprestou, com quem que está. Ele é um caderninho de protocolo, normalmente utilizado até em empresas. Eu lembro que quando eu trabalhava como auxiliar administrativo na universidade, a gente utilizava muito isso, né? Então, como que eu faço? Eu coloco assim, deixa eu pegar alguém aqui. Achar algum aqui que eu possa mostrar. Vou pegar aqui a minha irmã Dani Frick, pegou o livro Não Sou Exposição e aí foi devolvido. Essa é minha letra também, né? Aqui o meu sobrinho João e Maria, ó, pegou no dia 17 de abril, quando eu recebo de volta eu só risco. Então eu vou colocando assim os que eu recebi e os que eu não recebi de volta fica em aberto assim, ó. Olha quem não me devolveu ainda. Dona Nath. Brincadeira. Mas é mais pra eu ter uma organização, porque daqui a pouco alguém me pede um livro, eu sei que eu tenho, eu sei pra quem eu emprestei. Mas não, aliás, não lembro para quem emprestei, quando emprestei. Então é um controlezinho, né? Eu ainda quero atualizar minha estante no Scooby, mas é muito trabalho. Vou ter que fazer por nichos, assim, aos pouquinhos. Se eu, né, continuar inspirada, vou fazer isso aos poucos para poder atualizar e ter uma noção mais ou menos de quantos livros eu tenho. Eu sei que os infantis é mais de 1000. Não parece, gente, mas tem mais de 1000 livros aqui, tá? Ainda tem mais uns infantis ali. Uma hora eu conto. Então é muito livro. Deve ter um total. Vou chutar aí. Quantos livros vocês acham que eu tenho? Uma hora eu conto. Porque eu tenho livros também espalhados pela casa, né? Tem no meu quarto, tem no quarto das gurias. Então é livro pra tudo que é canto. Mas eu simplesmente amei a minha estante arrumadinha. Olha que coisa mais linda! Agora tem que arrumar essa bagunça aqui, ó. Meu Deus. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui e deixar um beijo para a melhor bibliotecária que eu já conheci, que foi a minha amiga Vanessa. Tive a honra de trabalhar com ela, uma pessoa extremamente organizada, coerente e que super incentivava a leitura. E foi com ela que eu fui aprendendo vários macetes e o porquê das
coisas, porque muitas vezes a gente tá numa área, num trabalho, e que a gente não sabe o porquê. É aqui na letra C, porque é aqui na letra C. E não me era explicado. E a Vanessa sempre teve essa sensibilidade dela ser da área, me explicar. Porque pra mim as coisas precisavam ter um sentido, uma lógica, né? Eu fico muito grata a ela, porque ela segue me incentivando tanto a ler quanto a organizar. A gente teve uma época de trabalho assim, que foi à distância, né? Ela estava num outro estado trabalhando e eu trabalhando na biblioteca, e a gente sempre se saiu super bem, assim, então era uma baita parceira. Um beijo pra ti, minha amiga, se estiver assistindo, saiba que tu fez toda a diferença na minha vida e na minha estante. Então por hoje era isso. Se vocês gostam de organização, ficaram com alguma dúvida sobre organização de estante de livros, comenta aqui, pode me perguntar alguma coisa que eu respondo com muito carinho. Um beijo e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau!